Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini, estou aqui de novo em mais um episódio com um especialista para falar com vocês hoje sobre advocacia estratégica. Como implementar de fato uma advocacia estratégica aí na sua rotina. Então, se você quer saber sobre isso, fica com a gente até o final, que esse episódio vai ser muito legal. Antes de começar, relembro que estamos em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, nos acompanhe em vídeo nesses dois canais, em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcast. E por fim, um pedido, se este episódio lhe agrada e lhe ajuda de alguma forma, considere se inscrever aqui para ser avisado dos próximos episódios nas quintas-feiras e, claro, avalie esse episódio com coração, joinha, estrelinha, o que tiver aí disponível na plataforma que você está nos acompanhando. Faça uma avaliação para que saibamos que estamos lhe agradando e produzindo episódios de altíssima qualidade para que você e eu saiamos aqui deste episódio com ainda mais conhecimento do que quando entramos nele, tá bom? Bom, vamos ao que importa, vamos falar da nossa convidada de hoje, que vai falar então com a gente sobre a sua receita para implementar uma advocacia de fato estratégica. Quem está aqui com a gente hoje é a Loiane Lopes. Ela é advogada, especialista em Direito do Trabalho e Civil, com experiência em consultivo e preventivo. Ela também é fundadora do escritório Loiane Lopes, Advocacia Especializada. E assim sendo feita a sua apresentação, Loiane, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, é um prazer. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade. Particularmente, eu sempre me questionei muito sobre a temática do que a gente vai falar aqui hoje. Poxa, advocacia estratégica é algo que, para quem desconhece ou não parou muito para pensar nessa terminologia, pode parecer algo subjetivo, até meio amplo demais, e o legal de ter você aqui é que a gente vai poder agora esmiuçar um pouquinho esse tema, do que se trata, o que é, o que não é, como faz, o que come, como sobrevive e tudo mais. Então, para a gente começar a nossa conversa, fala para a gente, Loiane, qual é a sua visão, né, dessa diferença? O que a advocacia tradicional faz, né, o que ela é, e onde que a gente começa a se diferenciar quando a gente fala de uma advocacia estratégica? Qual é a diferença de fato entre essas duas linhas de atuação? Perfeito, vamos lá. Parece, né, como você disse, subjetivo, mas na verdade nem é tanto assim. Pela tradição, nós sempre fomos convidados, né, digamos assim, nos bancos das faculdades, a ter como principal norte de atuação a advocacia do contencioso, né, do litígio, que é o que realmente vinha sendo o norte dos últimos anos, né, dos últimos tempos na advocacia. Há algum tempo, essa visão tem sido um pouco modificada, porque a gente entende que a advocacia estratégica, ela foca no preventivo, ela foca no consultivo, e o que isso é de relevante, né, o que isso ajuda, né, principalmente, inicialmente, ela ajuda a diminuir o litígio, que é o que a gente tem que ter como objetivo principal para todos, né? Não só para as empresas, para as pessoas, as partes envolvidas, mas para o judiciário de maneira geral, né? Então, a gente falar, vamos sair do contencioso, a gente perde campo. Pelo contrário, quando a gente entra no consultivo e sai desse reativo, que é o contencioso, a gente descobre que a gente pode ser um parceiro, um grande parceiro de negócios do nosso cliente, né, da nossa empresa que está ali nos procurando com alguma questão. Então, eu costumo dizer que a advocacia estratégica é como se fosse uma fundação de um prédio, vamos assim dizer. É algo que fica por debaixo, de maneira subterrânea, a gente não enxerga, mas ela é essencial para evitar um colapso. Então, resumidamente, seria esse o ponto principal da advocacia estratégica. Entendi. Então, uma aproximação, aí vestir o sapato do cliente pode ajudar, porque eu já me deparei, sou empresário, né? E já me deparei com alguns escritórios de advocacia
se colocando nesse posicionamento de, poxa, sou um escritório estratégico, sou um prestador de serviço estratégico, quero estar junto e tal. Mas, em alguns casos, o discurso ele é diferente da realidade, né? Às vezes parece que essa estratégia é para quem, né? Para o escritório ou para a empresa que está sendo atendida? Às vezes pode parecer apenas um discurso de venda do escritório. E a partir disso eu quero lhe perguntar, poxa, eu como empresário, como cliente que vou contratar um escritório de advocacia que também tem interesse em ter uma relação estratégica, né? Que consiga me ajudar na estratégia da minha empresa, que é crescer. Então, poxa, como é que essa advocacia me ajuda nesse sentido? Eu lhe pergunto o seguinte, como é que você, enquanto especialista nisso, consegue ou indica que quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo também, comece a traduzir essa estratégia para que o cliente também perceba que isso é de fato estratégico, né? Você leva isso no seu discurso, você tenta construir com esse teu cliente uma demonstração de um resultado específico, você consegue demonstrar de maneira prática para esse cliente que você está sendo estratégica e isso está de fato o beneficiando, diferenciando de outro tipo de atividade? Como é que você faz isso? É fundamental essa sua pergunta. Geralmente o cliente ele vem até o advogado por conta de um contencioso. Geralmente ele nos procura por conta de um litígio. É raro aquele cliente que nos procura antecipadamente, né, para prevenir, digamos assim. O cliente, na verdade, ele valoriza números concretos, né? A empresa, ela quer rentabilidade, ela quer uma reputação e ela quer menos passivo da maneira mais ampla que isso possa ser encarado em todas as frentes. Então, nós precisamos vender o nosso produto jurídico de uma maneira bem factível, então mostrando de fato esses números concretos. Eu gosto muito de trabalhar com indicadores, né? Então, eu acredito que os indicadores, os KPIs, que a gente chama indicadores chaves, né, de desempenho, são fundamentais para que o cliente acompanhe e entenda, né, o papel da prevenção. Então, por exemplo, é muito ao longo de um período, seja 6 meses, 1 ano, a gente acompanha a empresa e aí consegue avaliar, por exemplo, a redução no número de ações, no número de litígio, né? Esse é um dos indicadores importantes para a empresa. Mas não só a diminuição de litígio, mas também a majoração da satisfação dos colaboradores. Porque os colaboradores da empresa são essenciais para que tudo isso aconteça, né? Nós vamos falar mais sobre isso, mas todo o time da empresa, desde o mais alto executivo até o operacional, ele precisa estar neste engajamento, né? E aí essa satisfação, ela vai gerar, de fato, um engajamento maior e melhor desses colaboradores e, consequentemente, não via de regra, mas na grande maioria das vezes, a retenção desse talento, né? Porque a empresa investe nesse colaborador, aposta nesse colaborador e um colaborador não satisfeito, ele vai sair da empresa, né? Então, o que a gente precisa? De uma redução de turnover, né? De rotatividade, ou seja, a gente não quer esses talentos saindo porque isso é custo para a empresa, né? Além disso, também melhora a imagem da empresa, como eu disse no início, a reputação, né? Então, todos esses indicadores, e aí isso depende de um diagnóstico, né, de cada empresa, a gente pode ir construindo outros tantos, né, de custos, de multas, de indenizações, de fiscalizações, depende do nicho de mercado do cliente e da necessidade dele. Esses indicadores nos ajudam muito a mostrar concretamente como que a advocacia estratégica ela é positiva e ela é rentável. Legal, você falou uma palavra que eu gostei de ouvir, rentável. Rentável. Tem que falar disso aí, né? Querendo ou não, quando a gente contrata um produto, contrata um serviço, nós todos, tá? O empresário, assim como a gente, os advogados aqui no seu escritório, a gente quando contrata um produto ou um serviço, a gente quer o quê? Quer um retorno dele. A gente quer que este produto, esse serviço se pague, né? Poxa, investi aqui X reais,
depois de um tempo utilizando esse produto, esse serviço, essa assessoria, eu ou ganhei Y reais ou economizei Y reais, e é assim que a gente valora os investimentos que a gente faz nas nossas empresas, né? Então, me fala um pouquinho, considerando a sua vasta experiência nessa linha de prestação de serviço de advocacia estratégica, como é que você faz para aproximar o seu serviço jurídico da estratégia da empresa? Porque a empresa ela tem um foco, né? Ela tem um objetivo, ela tem um direcionamento para garantir que ela chegue, que ela alcance os objetivos que ela planejou, né, no seu planejamento estratégico. Como é que você faz para aproximar o jurídico estratégico dessas metas, desses objetivos que cada empresa define para si? Como é que é o teu procedimento, né? Pensando aqui em ajudar quem está nos ouvindo a entender essa lógica dessa aproximação e dessa unidade que é um plano como esse para uma empresa vai ser diferente da outra, então imagino que sejam jeitos diferentes de prestar o serviço, mas a metodologia que você usa pode ser que seja parecida, né? Como é que você faz para levar a sua estratégia jurídica para próximo da estratégia da empresa? Perfeito. Existem clientes de todos os perfis, né? Empresas de todos os tamanhos, de todos os portes. A atuação, o ramo de atuação são bem distintos, então a gente realmente precisa fazer essa distinção. A advocacia estratégica, ela se divide em vários pequenos pilares, por assim dizer, de oportunidades de trabalho, né? E oportunidades de produtos jurídicos que nós podemos vender para esses nossos clientes, né? Para qualquer um deles, seja o compliance, seja para código de conduta, seja para qualquer tipo de política interna, enfim, várias frentes que a advocacia estratégica trabalha, dentre tantas. A primeira grande etapa, eu diria que são 4 etapas, né? A advocacia estratégica é um investimento, por assim dizer, de longo prazo, tá? Não é de curto prazo. Então, a primeira grande etapa seria a fase do diagnóstico. Eu preciso mergulhar dentro desta empresa, me inserir nela, entender o que ela tem ali de vulnerabilidade, de irregularidade. Então, eu preciso fazer levantamento de dados, preciso fazer entrevistas com os gestores, com os CEOs, mas também com os outros líderes que estão à frente do negócio, da operação, fazer levantamento de histórico processual. Então, o primeiro grande passo é o diagnóstico, né? Esse diagnóstico às vezes leva tempo, porque muitas vezes o gestor, o executivo que me contrata, ele acredita que o problema dele é assim, desse tamanho. Ou ele acredita que ele nem tem um problema muito grande, mas a partir do momento em que a gente começa a entrevistar e conversar com os colaboradores da empresa, com várias frentes, a gente consegue enxergar, né, o que a gente chama de gestão de risco. Então, o diagnóstico está atrelado a essa possibilidade de fazer a gestão de risco, né? Posteriormente a essa fase de diagnóstico, que é uma fase que leva tempo, aí é onde a gente realmente embarca, digamos que na fase 2, que é a criação de políticas e procedimentos. Nós precisamos definir, muitas vezes as empresas não têm política e procedimento nenhum. Não tem, se o funcionário entra hoje, ele faz de um jeito, que entrou há 10 anos atrás faz de outro. Então precisa haver essa conformidade de procedimentos e criação de políticas. Então, código de conduta, regulamento interno, dress code, né? A gente fala hoje, né? Às vezes a empresa não avisa, né? O que teoricamente para alguns pode ser básico, para outros nem tanto. Então, o óbvio nunca é óbvio, a gente precisa dizer. Então, preciso ser específico em dizer: aqui eu não aceito tênis, aqui eu não aceito regata, aqui eu não aceito isso, a gente não pode, né? Como escrever isso? Como colocar em palavras de maneira que não seja agressivo, que não seja preconceituoso, né? Então, realmente debruçar para começar a criar todas as políticas aonde estão as vulnerabilidades dessa empresa.
né? E aí a gente pode falar de várias frentes, né? Políticas de EPIs, muitas vezes a empresa tem equipamento de segurança e proteção para os empregados, mas eles não usam, né? Às vezes a empresa tem um histórico grande de assédio, seja moral ou sexual. Como a gente trabalha para definir políticas claras com relação a isso? Incidentes de segurança de trabalho, né? De medicina e segurança do trabalho, então para evitar acidentes de trabalho, enfim. Então é uma série de etapas que a gente precisa cumprir para ir criando passo a passo manuais, procedimentos para que todos os colaboradores tenham acesso e tenham treinamento. Aí a gente entra na parte 3, né? Desculpa, eu estou me alongando, Thiago, mas é que são fases realmente importantes. O treinamento é um dos mais importantes. Não adianta eu criar políticas, códigos de conduta, ouvir todos os problemas, mas não treinar e capacitar os líderes, os gestores e os colaboradores para isso. E aí a grande sacada, digamos assim, da advocacia estratégica a gente usa uma expressão, né, que é from top to bottom. Ela começa lá no topo e vai para baixo. Então, se eu não tenho o meu executivo, né, o CEO, de mão dada comigo, acreditando nessa política, acreditando nessa necessidade de modificação, os demais não vão seguir, né? É a questão do famoso eu tenho que dar o exemplo. E é assim que funciona de fato. Então, o treinamento, ele começa mesmo em todos os colaboradores de todas as frentes, de todas as posições, né? E aí, no onboarding, ou seja, nas boas-vindas desse funcionário, quando ele ingressa na empresa, mostrar para ele como funciona, qual que é o passo a passo, o que pode, o que não pode, entregar esses manuais para que ele tenha ciência, né? E, de fato, monitorar. A gente precisa monitorar e precisa de ferramentas. Essa seria a quarta etapa, vamos dizer assim, desse grande processo que a gente tem. Ou seja, como que eu monitoro? Eu preciso de auditorias, eu preciso de rodas de conversa constante, reuniões de negócio constante com todos na empresa, ouvir realmente as pessoas. Comitês, de repente, vamos criar aqui, o problema dessa empresa está sendo na questão da diversidade, então vamos criar comitês específicos para isso, para que todos se encontrem e se entendam ali, canais de denúncia, seja ouvidoria, seja um canal externo, um e-mail que seja, dependendo do porte da empresa, que não tenha, de fato, às vezes uma auditoria, mas um e-mail que alguém possa acessar de confiança, ou até mesmo o próprio jurídico. Enfim, essas ferramentas de monitoramento são importantes. E finalmente, assim, como é o mais famoso, né, é o feedback, né? A gente precisa dar o feedback para essas pessoas, precisa ouvir também esse feedback, e mais que isso, o que a gente foca hoje é no feed forward, não é mais no back, é no forward, é no que eu posso fazer adiante, né? Como que eu posso fazer para que isso seja sempre melhorado, né? Prosperado. Basicamente é isso. Então são grandes 4 fases, algumas delas que não param, giram e circulam o tempo todo, mas é um processo realmente trabalhoso e desafiador, é bem interessante. Legal, tá explicado aí o seu método para você que está nos ouvindo e tá querendo se aperfeiçoar no tema. Ó, você já tem aí um caminho das pedras para seguir, para imaginar como é que está a sua rotina, como é que está a sua prestação de serviço, ou como é que pode ser a prestação de serviço estratégico aí dentro da sua empresa. Essa é a doutora Loiane Lopes falando com a gente sobre advocacia estratégica, e eu sou @Thiago Facchini. Eu não falei no começo, mas podem me seguir aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, etc. Fiquem à vontade, eu sempre gosto de conversar com vocês e rede social é para socializar, né? Então me chamem lá e vamos conversar. Doutora, você falou antes aquela palavrinha gostosa, né, de ouvir, que poxa, advocacia estratégica tem que ser rentável, né? E pela profundidade aí da sua explanação, claramente você já tem prestado esse serviço, tem essa experiência para compartilhar com a gente alguns exemplos, porque muita gente que eu converso fala assim, poxa, o que é advocacia estratégica, não sei o que, eles falam, pô, meu cliente me conhece, ele confia em mim e é isso,
ele não me troca porque ele confia em mim. Legal, isso é um jeito de mensurar resultado, mas a gente está mensurando a confiança, a gente não está, de fato, mensurando o retorno de um investimento e tudo mais. Então, conta pra gente, se você puder, claro, não precisa citar marcas nem números, se não fizer sentido, mas assim, conta pra gente exemplos práticos de como que você, junto, né, dos seus clientes nessa atuação estratégica, se teve algum projeto ou algum modelo de mensuração de resultados que você conseguiu de fato demonstrar o benefício de ter você ali estrategicamente atuando junto com eles. Que exemplo de caso você pode compartilhar aqui na nossa audiência para mostrar, poxa, apliquei aquela teoria que eu acabei de demonstrar e olha aqui na prática o que a gente fez e o resultado que a gente conseguiu alcançar. Você tem alguns exemplos aí para compartilhar com a gente? Claro, tenho sim. O meu maior nicho de atuação hoje são empresas no ramo de fast food, né? Alguns franqueados, outros nem tanto, né? Então, alguns têm um suporte de uma franquia por trás, outros não têm. Os que têm suporte de franquia, geralmente eles são mais, digamos assim, envolvidos nessa sistemática e nessas políticas todas, eles têm mais conhecimento, por assim dizer, de algumas questões. Os outros que não têm esse suporte, essencialmente precisam, e só descobrem isso quando realmente tem uma demanda, tem um litígio, né? Então, por exemplo, uma implantação simples, tive um cliente que teve uma demanda trabalhista, né? E o foco ali principal era horas extras e intervalo não gozado, tá? Essa empresa ela tem cerca de 30, 35 colaboradores e não tinha gestão de ponto. Você consegue imaginar, né? Hoje em dia, né? Como que faz esse tipo de controle, né? Aí, quando tinha a gestão de ponto, tinha aquela antiga ainda no caderno e com aquela anotação britânica, das 8 às 12, até às 13, depois até às 17. Enfim, então, inválido, né? Imprestável como prova, né? Para refutar essas horas extras. Então, assim, uma simples implementação de um cartão de ponto eletrônico, e aí até foi uma sugestão, fizemos um levantamento com várias empresas, porque hoje existem várias no mercado, com softwares modernos de gestão totalmente online, enfim, que não precisa mais imprimir o ticketzinho do ponto, comprovante, está dentro da regulamentação das portarias, enfim, resolvemos o problema, né? Então, a gente tem casos muito simples aos olhos nossos, jurídicos assim, mas casos mais complexos. Por exemplo, outro caso de insatisfação dos colaboradores com um grande número de falta. Então, era absenteísmo e faltas constantes desses colaboradores. Desenvolvemos um programa de incentivo, um programa de premiação, né? E colocamos critérios ali de pontuação que fazia sentido para aquela loja, né? Para aquele estabelecimento. E dentre eles a questão das faltas injustificadas, né? E vários outros aspectos que a gente considerou ali. E assim, a redução foi drástica, porque a premiação era mensal e era em dinheiro, e eles tinham bastante interesse, obviamente, né? Em receber, né? Então, a advocacia estratégica, ela não é só para grandes empresas, para os pequenos empreendedores, principalmente, ela pode ser muito positiva, né? Existem vários outros tantos casos, que daí não seriam casos meus, mas cases públicos, por exemplo, de sucesso. Entre eles, a gente tem, por exemplo, público, por isso que eu posso dizer, a Natura. A Natura, ela tinha um grande problema de diversidade, ela tinha um número elevado, como praticamente muitas empresas ainda o têm, de homens em poder, em posições de liderança. E ela desenvolveu um programa para realmente aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança, e com o trabalho que eles fizeram, hoje eles têm acho que cerca de 53-55% das mulheres em cargos de liderança. Fizeram programas para diminuição do assédio, e a política deles é a tolerância zero em qualquer tipo de assédio. Enfim, então são trabalhos, né, que a gente consegue de fato mensurar e enxergar
né, esse reflexo depois no final, não só em rentabilidade, mas em engajamento, que é o que a gente realmente precisa dos colaboradores para que a empresa funcione bem. Legal, sempre bom ouvir cases práticos, porque a gente estuda direito e não estuda marketing, né? E esse negócio de conseguir transformar um discurso em um resultado é algo que nem todos os advogados têm facilidade para conseguir entender e, por consequência, vender esse serviço, entregar valor para quem está contratando esse serviço. E aproveitando essa temática, essa pergunta não estava na pauta, mas considerando o que você falou, eu acho relevante trazê-la aqui para a nossa discussão pelo seguinte: eu conheço muitos advogados, muitos mesmo, que são muito bons nas suas áreas de atuação. E parte da estratégia deles, né, desse jurídico estratégico, é ser especialista em algo, ou em algumas áreas de atuação, ou em alguns tipos de prestação de serviço. Legal. Mas eles têm dificuldade de conseguir vender esse serviço. Como é que eu explico para o meu cliente que ele precisa disso e que vai ser bom para ele? E quando o cliente vem até a gente, fica um pouco mais fácil, ele está interessado em ouvir, mas o contrário é importante em alguns momentos, né? Buscar novos clientes ou prospectar um cliente na sua área de atuação de especialidade. Da mesma forma, eu tenho um exemplo em casa, minha esposa é advogada, ela é diretora jurídica, então ela relata que em alguns momentos ela tem muitos prestadores de serviço da área jurídica que vão oferecer serviço para ela, vão oferecer a prestação de serviços jurídicos e tem essa mesma dificuldade de, poxa, como que a gente diferencia o seu serviço do escritório anterior que veio aqui semana passada? Tem dificuldade de atrelar valor ou demonstrar valor no seu jurídico estratégico e nas entregas que você pretende fazer em comparação com todo o mercado presente. Então, que dicas que você dá para quem está nos ouvindo em duas linhas de atuação? Para o escritório de advocacia, para o advogado, que quer fazer o que você faz, quer conseguir se demonstrar de fato como estratégico, como que você sugere que eles se, entre aspas aqui, se vendam, né? Demonstrem que o seu produto, seu serviço de fato vai trazer bons resultados para o contratante. E para o departamento jurídico lá também, poxa, que dicas que você dá para quando eles forem ou ouvir esses escritórios de advocacia ou para quando esses escritórios forem lá vender para um departamento jurídico, como que eles podem, né, deixar mais clara essa relação de custo-benefício do seu produto e do seu serviço, porque é muito difícil ser muito bom, mas não conseguir chegar lá na frente da pessoa certa e convencê-la, né? O que você tem de dicas para dar para a gente aí, conseguir vender melhor, demonstrando de fato o valor de um jurídico estratégico? É a pergunta de milhão, né? Essa é a pergunta de milhão. Eu acredito, Thiago, que o que a gente precisa enxergar é que nós, assim como esse cliente, somos empresários, né? O advogado, ele não é só um advogado, ele é um empreendedor, ele é um empresário jurídico, né? Nós vendemos produtos. E aí a gente precisa passar a enxergar isso, não ter medo de vender, né? Entender esse cliente para poder precificar de modo correto e modo justo, que também é o outro grande desafio de todos nós advogados, é a precificação da maneira correta. E aí, por isso que eu digo, ouvir o cliente. Eu acredito que é entender o que ele precisa, ouvir a demanda dele, mas fazer o estudo de casa também. O que o cliente não te trouxe, mas que eu posso ofertar? Muitas vezes ele desconhece o tipo de necessidade que ele tem, ele não sabe que ele tem aquela necessidade. E aí, estudando mesmo esse cliente, estudando essas variáveis todas, né? Porque a gente está acostumado a fazer aquela venda da consultoria mensal trabalhista, vamos supor assim. Que é aquele pacote nível 1, né, de vamos lá, vamos defender X processos por mês, por ano, sei lá como depende o contrato de cada um. Mas nós temos um nicho muito maior de vendas e produtos que a gente pode ofertar, de trabalhos mais caros, trabalhos mais ricos nesse sentido, monetariamente também, que são coisas que eles não conhecem. LGPD, por exemplo, muitos não estão em conformidade com LGPD. Direito de uso de imagem, muitos precisam disso.
Os próprios contratos de trabalho, os contratos com os prestadores de serviços, enfim, eles desconhecem que eles precisam desses produtos. Então, eu acredito que a primeira grande dica, se é que eu possa e esteja nessa condição de dar, seria realmente ouvir esse cliente, mas sempre lembrando que nós somos empresários e nós temos essa necessidade também financeira de vender. Então, aprender estratégias de venda, de posicionamento, nós precisamos passar essa autoridade, né? A gente precisa mostrar confiança, saber que a gente realmente domina o assunto, entende do que está falando, né? E trazer casos práticos. E aí, numa segunda linha, de fato, estudar, né? Eu acredito que o advogado hoje precisa sair da caixinha do jurídico e estudar outras frentes, seja em vendas, seja em marketing, seja em posicionamento, enfim, o que nos falta, muitas vezes, a gente precisa. E aí, acredito que esse combo vai trazer junto com a sua confiança, sua reputação, o cliente que a gente tanto almeja. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, mas eu acho que seriam essas as dicas que eu poderia dizer. Legal. Eu já vi aqui algumas estratégias assim bastante ousadas, mas também muito eficientes por conta de algo que você falou, que é fazer o trabalho de casa. Já bateram aqui na porta da nossa empresa aqui, escritórios falando, nossa, eu tenho uma tese tributária muito legal, vai funcionar para você. Deu, pô, legal, gente, vamos conversar. Que cliente do meu segmento você tem nessa linha? Ah, não, nenhum, ou não posso falar. Tá, e como é que você tá tão especialista aí? Me fala um pouquinho mais, me explica. Não, isso aqui é segredo, é a nossa tese e tal. Às vezes isso acaba prejudicando a compreensão por parte do cliente de, poxa, esse produto, esse serviço de fato vai me ajudar. E eu já vi outros advogados fazendo o contrário, fazendo bastante trabalho de casa. Por exemplo, vou dar exemplos práticos que eu já vi acontecer, inclusive achei muito inteligentes. Um advogado que colocou lá contratou um serviço de monitoramento de distribuição com o nome da minha empresa, e quando o processo lá foi distribuído, ele viu, opa, a empresa aqui do Facchini vai ser intimada em breve, deixa eu lá falar com o Facchini, você vai ser intimado aqui em breve, né, o assunto é esse aqui, tem informação legal, parari, paraná, tô de olho em você. Opa, eu nem sabia ainda que eu ia receber aqui uma citação, e ele já se anteveu, já me avisou, já olho com outros olhos, ele fez algum trabalho de casa. Outro exemplo, teve pessoas que já estudaram o meu negócio, né? Já vi aqui que você tem mais ou menos tantos processos, normalmente eles são mais dessa natureza aqui, os pedidos são mais ou menos assim, e com base neste entendimento a conversa ficou um pouco mais rica, né? Um pouco mais robusta, né? E exatamente, aí ficou estratégica para mim, porque eu estava conversando com alguém que já está me entendendo um pouco, né? Porém, isso tudo toma tempo, é difícil de fazer, etc. Mas, que outras ideias você dá para nossa audiência? Porque isso aqui vai acontecer. Como é que eu ajudo o meu cliente que está ali na minha frente a entender que o meu serviço é o melhor? Que eu sou o mais estratégico, que eu sou ideal para você? Qual é a sua estratégia para receber esse sim aí? Eu acredito que, assim, primeira coisa que a gente tem que afastar é a nossa mania, por assim dizer, de usar o juridiquês, né? As pessoas não querem ouvir termos que elas não consigam compreender. Nós precisamos atingi-los de maneira igual. Então, claro, o conhecimento, a técnica, muitas vezes a gente precisa usar um termo ou outro, mas ser acessível na linguagem, na forma de comunicação. Eu acredito que a capacidade de comunicação é um ponto assim, fundamental, tanto de ser entendido, né? E aí, na contramão, a escuta ativa. Eu acredito que é fundamental escutar o cliente. E aí, atrelado a isso,
eu penso que nós, como profissionais, precisamos buscar cada vez mais nos aperfeiçoar nas nossas famosas soft skills, né? Temos lá nossas hard skills, que são na nossa formação, nossa pós, nossos cursos, enfim, mas precisamos do quê? Por exemplo, um pensamento crítico, né? A gente precisa mostrar que a gente está alinhado numa estratégia para poder fazer uma análise preditiva, para mitigar todos esses riscos e fazer esse gerenciamento de risco. Então, eu acredito que isso seja também muito importante. E aí, fundamentalmente, eu diria que assim, o conhecimento básico, bem básico, no mínimo, da tecnologia e do que tem vindo no mundo. E aí eu trago a inteligência artificial como exemplo, né? Hoje, o profissional que realmente não fez um curso e não se inteirou e não se inteira diariamente, porque eu diria que é diária a mudança da inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho para o advogado, ele realmente vai ficar vai ficar para trás. A gente não tem como mais não aceitar essas inovações. E aí vem em encontro ao que você mesmo disse. Então, o colega já ofertou para você ali, olha, você vai ter uma demanda. Por quê? Porque ele contou com uma ferramenta de inteligência artificial para avisá-lo, né? E isso é fantástico, tanto para nós quanto para você que vai receber a notícia e vai poder se preparar antes mesmo, né, de receber uma notificação. E, além disso, um exemplo simples, um cliente meu usa muito o LinkedIn e outras plataformas para fazer anúncios de vaga, né? E aí, como que a inteligência artificial pode ajudá-lo e o meu papel nisso, né, como advogada, em garantir um algoritmo justo, um algoritmo correto, sem um viés de preconceito, de discriminação na hora de anunciar essa vaga. Então, a ferramenta, a tecnologia, eu acredito que é a chave. Nós precisamos, né, nessa nova era da advocacia, entender que essas habilidades, elas são hoje diferenciais necessários para o profissional. Legal, meus amigos. Essa aqui é a doutora Loiane Lopes falando com a gente sobre como implementar uma advocacia estratégica de verdade. E estamos aprendendo. Cada minuto a gente aprende alguma coisa nova. Porém, nosso tempo voa, né, doutora? Fala pra gente como é que quem gostou aí da nossa conversa, gostou da sua fala e quiser lhe encontrar na internet, quiser falar com você, quiser continuar essa conversa que começou aqui, como é que faz para encontrar você, entrar em contato? Eu estou em todas as plataformas, Loiane Lopes Advocacia, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vão me encontrar. No meu site, loianelopesadvocaciaespecializada.com, e eu estou à disposição para ajudar no que eu souber, no que eu puder, e quem tiver interesse, estou à disposição. Maravilha, muito obrigado, agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, a sua franqueza aqui em nos contar, né, o seu método, a sua estratégia, muito legal isso. Eu sempre digo e vou continuar repetindo que com os convidados aqui do Juriscast a gente compartilha conhecimento para multiplicá-lo e para que assim mais pessoas possam aprender com a gente e juntos façamos um ecossistema, um ambiente jurídico cada vez mais próspero para todos nós que fazemos parte dele. Então, muito obrigado por aceitar compartilhar o seu conhecimento que você demorou uma vida aí para adquirir. E muito obrigado também a você que está aí do outro lado nos assistindo, nos acompanhando neste e em todos os demais episódios do Juriscast. Muito obrigado mesmo. Doutora, obrigado e obrigado. Eu que agradeço, Thiago, foi um prazer, espero ter podido contribuir com um pouco do que eu passei aqui para vocês, do pouco que eu sei, estou realmente à disposição, acredito muito que quanto mais a gente divide, mais a gente ganha, né? E é isso, quem precisar, estou por aqui, obrigada, viu? Foi um prazer. Imagina. Obrigado novamente, doutora Loiane. Obrigado, então,
repetidamente a você que ouve este episódio, que assiste esse episódio e que se você aprendeu algo com a gente hoje, compartilhe esse episódio, envie para algum colega que está precisando aprender algo, precisa ouvir uma palavra aqui de incentivo como algo que foi dito aqui hoje, precisa dar esse próximo passo na sua carreira, encaminhe para esse colega, assim a gente ajuda mais pessoas juntos. Tudo bem? É isso, um agradecimento especial a você que nos acompanhou até o final deste episódio. Nos vemos então na próxima quinta-feira em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Obrigada. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.